Você sabia que o Japão é o único país do mundo cuja Constituição renuncia explicitamente à guerra? Sim, a terra das cerejeiras e da tecnologia de ponta tem uma cláusula de não-guerra escrita em seu próprio DNA. Por isso, é evidente que uma transformação está ocorrendo. O exército do Japão hoje é quase irreconhecível comparado à modesta força de defesa que já teve. Contudo, essa mudança não surpreende aqueles que acompanham a história japonesa. O mundo pode ver o Japão como o modelo de pacifismo, mas a realidade é muito mais complicada. Por décadas, o Japão tem caminhado numa linha tênue, equilibrando ideais pacíficos com as duras realidades de viver em um bairro perigoso. Mas agora o equilíbrio está se inclinando, e o Japão está repensando o que realmente significa pacifismo em um mundo que está se tornando cada vez mais instável. A escrita está na parede. O Japão está entrando em um novo capítulo, um que pode muito bem acabar com a nação pacifista que pensávamos conhecer, e um que pode em breve ver o Japão retornar à postura de guerra que jurou abandonar décadas atrás. Vamos discutir isso. Começar explicando por que o Japão decidiu renunciar à guerra parece um bom ponto de partida. Afinal, o pacifismo profundamente enraizado do Japão contrasta com o militarismo de apenas algumas gerações atrás. Para entender essa enorme transformação, devemos voltar no tempo para quando o Japão era um orgulhoso império. Um império movido por ambição, imperialismo e uma brutal máquina militar. Essa máquina foi possível graças à ampla industrialização do final do século XIX e início do século XX. O rápido surgimento de fábricas, ferrovias e infraestrutura militar, junto com um crescente nacionalismo, inflou as ambições do Japão. Isso também fez o Japão olhar para o exterior. O país se sentia ameaçado pela dominação das potências ocidentais, então procurou criar seu próprio império, especialmente na Ásia. O crescente papel do exército japonês estava diretamente ligado aos sonhos imperiais da nação. Este era um país que estava preparado para lutar, conquistar e expandir a todo custo, um país disposto a sujar suas mãos de sangue em escala industrial. Então, quando chegaram os anos 30, o Japão estava em guerra. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, intensificando sua expansão agressiva na Ásia-Pacífico, iniciada com a anexação de Taiwan em 1895 e da Coreia em 1910. Até 1941, o Japão elevou essa ambição a novos extremos, culminando no ataque a Pearl Harbor. Esta ação lançou o mundo sozinho no teatro do Pacífico da Segunda Guerra Mundial. Ao longo da guerra, o exército japonês cometeu atrocidades, incluindo o horrível massacre de Nanking, que tirou a vida de aproximadamente 100 mil a 300 mil chineses. O país estava se tornando uma força a ser considerada, mas também um pária internacionalmente. No entanto, essa agressão veio a um custo inimaginável. Estima-se que mais de 3 milhões de soldados e civis japoneses morreram no conflito. Mais de 200 mil vidas foram exterminadas quando as bombas atômicas atingiram Hiroshima e Nagasaki. O choque dessas bombas marcou o clímax devastador de uma guerra que já havia mudado o mundo de maneiras indescritíveis. Não foi apenas a perda de vidas que levou o Japão a se afastar do militarismo. Foi também a total humilhação que se seguiu. Uma nação que já invadiu o Pacífico com ambições imperiais agora estava de joelhos, com seu imperador forçado a anunciar pelo rádio a rendição do Japão. O povo japonês, que nunca havia ouvido a voz de seu imperador, ficou chocado com o desfecho. Eles perceberam que a militarização do Japão havia sido um erro. E com essa percepção veio um ódio profundo por tudo que é militar. Após a derrota do Japão, o general Douglas MacArthur, o comandante supremo das forças aliadas, liderou a desmilitarização do país. Seu objetivo simples era criar um mundo melhor a partir do sangue e carnificina do passado. E esse mundo, ele acreditava, era um onde o Japão nunca mais exerceria poder militar. O artigo 9 da Constituição Japonesa de 1947 foi crucial para essa transformação. Este artigo renunciou à guerra e proibiu o Japão de manter forças militares. O artigo 9 declarou que o povo japonês, aspirando sinceramente a uma paz internacional baseada na justiça e na ordem, renuncia para sempre à guerra como direito soberano da nação e à ameaça de uso da força para resolver disputas internacionais.
O artigo acrescenta que, para cumprir o objetivo anterior, as forças terrestres, marítimas, aéreas e outros potenciais de guerra nunca serão mantidos. Como sabemos, para sempre e nunca são palavras complicadas. Acontece que isso foi mais um tipo de acordo por enquanto. Mas, em toda honestidade, nós sabíamos disso muito antes. Menos de 5 anos após a Constituição Pacifista do Japão ser ratificada, o mundo já empurrava o país em uma direção muito diferente. Quando a Guerra da Coreia irrompeu em 1950, a Guerra Fria estava intensa e os Estados Unidos precisavam de ajuda. O Japão, estrategicamente posicionado contra a ameaça comunista, viu o artigo 9 se tornar mais uma recomendação do que uma regra rígida. Apesar da insistência do primeiro-ministro japonês Yoshida Shigeru de que suas mãos estavam atadas, os Estados Unidos da América não foram impedidos de quase implorar ao Japão para se rearmar. Mesmo após o Japão recuperar sua independência em 1952, o país permaneceu fortemente alinhado com os Estados Unidos da América através do Tratado de Segurança Estados Unidos da América, Japão. Os Estados Unidos da América mantiveram mais de 130 bases militares no Japão, que se tornou uma base para operações americanas durante as guerras da Coreia, do Vietnã e conflitos posteriores como Iraque e Afeganistão. Apesar da retórica pacifista constitucional, o Japão se tornou um ator-chave na estratégia militar dos Estados Unidos da América na Ásia. A presença dessas bases dos Estados Unidos da América e o acordo que permitiu ao Japão hospedar o maior contingente americano no exterior alimentou uma certa dependência do poderio militar americano. O Japão funcionou como um porta-aviões flutuante para os Estados Unidos da América, possibilitando intervenções na região a qualquer instante. Porém, isso não bastou para os Estados Unidos da América. Assim, surgiu a Força de Autodefesa, Self-Defense Force. Um acordo para atender os Estados Unidos da América e o desejo japonês de minimizar a atividade militar. Críticos acusaram a Self-Defense Force de reverter o pacifismo pós-guerra do Japão. Apesar da formação da Self-Defense Force, o Japão permaneceu longe de ser uma potência militar completa. A Self-Defense Force foi projetada para defender o país, não para guerrear, enquanto o Japão mantinha seus ideais anti-guerra. Contudo, a militarização avançava e a Constituição pacifista, apesar de nobre, apresentava crescentes fissuras. As rachaduras se destacaram após o término da Guerra Fria e o colapso da União Soviética. A aliança militar entre Estados Unidos da América e Japão, antes justificada pela necessidade de combater o comunismo, agora está sem um propósito claro. O Japão adentrou um período de estagnação econômica e crise identitária. A próspera economia dos anos 80 entrou em colapso, fazendo muitos questionarem o lugar do país no mundo. Ao mesmo tempo, o sentimento nacionalista cresceu, e alguns líderes começaram a sentir que o Japão já havia se desculpado o suficiente por suas ações durante a guerra, e que era hora de abandonar sua identidade pós-guerra. Essa mudança refletiu-se na Guerra do Golfo de 1991, onde a recusa do Japão em enviar tropas devido à sua constituição pacifista tornou-se um ponto de humilhação. Apenas um ano depois, o parlamento japonês autorizou o país a participar das operações de manutenção da paz da Organização das Nações Unidas. O Japão enviou ao Camboja 600 soldados de engenharia, 75 policiais civis, 8 observadores militares desarmados e 41 observadores eleitorais civis. Em seguida, o Japão enviou unidades para Moçambique para coordenar principalmente o transporte de pessoal e carga em portos e aeroportos. No total, o país enviou 3 unidades de controle com 48 pessoal cada. O Japão também enviou 5 oficiais de equipe e 15 observadores eleitorais. Timor-Leste foi outro destino, onde o Japão enviou mais de 2.000 soldados da unidade de engenharia, 17 oficiais de equipe e 3 oficiais de polícia civil nos primeiros dias. Essas missões podem ter incluído a palavra paz no nome, mas muitos japoneses as consideraram uma erosão da postura pacifista do país. Não foi uma militarização em grande escala, mas foi um compromisso notável. Essas reações não afetaram o Japão, que discretamente aumentou suas capacidades militares sob o disfarce de defesa no fim dos anos 2000. A criação de porta-helicópteros anti-submarino, basicamente porta-aviões com pequenas alterações, evidenciou essa militarização crescente. Assim como o desenvolvimento de planos para fortificar as ilhas Nansei, onde a China disputava parte do território.
Esses planos indicavam a prontidão do Japão em afirmar seus interesses de segurança na região. Em 2010, o primeiro-ministro Shinzo Abe levou essas ideias adiante, com o objetivo de tornar o Japão um país normal novamente, com o direito de se defender e enviar tropas para compromissos estrangeiros. Um momento-chave ocorreu em 2014, quando Abe aprovou uma reinterpretação do artigo 9, permitindo ao Japão exercer a autodefesa coletiva. Isso deu ao país o direito de lutar ao lado de aliados, incluindo os Estados Unidos da América, se atacado. Embora o governo de Abe defendesse que esta era uma medida necessária para a segurança do Japão na geopolítica em mudança, houve forte oposição interna, especialmente dos que a viam como uma traição aos ideais pacifistas da identidade pós-guerra do Japão. Mesmo com a resistência, o Japão seguiu ampliando sua militarização. Em 2015, a Dieta Nacional, legislador do Japão, aprovou leis permitindo que as forças de autodefesa apoiassem nações aliadas em combate. Isso marcou um distanciamento significativo do pacifismo da Constituição de 1947, confirmando que a identidade militar do país estava sendo reformulada, mesmo que extraoficialmente. Embora mal sucedida devido à sua renúncia, em 2020, a tentativa de Abe de revisar completamente o artigo 9 até 2020 mostrou que a transformação do Japão de um Estado pacifista para um mais militarizado estava bem encaminhada. A reinterpretação constitucional abriu espaço para um debate contínuo sobre o futuro militar do Japão, mostrando que as fissuras no artigo 9 eram estruturais e se aprofundavam conforme o país navegava seus interesses de segurança em um mundo em rápida transformação. E então veio 2022 e obliterou quaisquer ilusões remanescentes sobre o pacifismo do Japão. A invasão russa da Ucrânia abalou a ordem global, obrigando o Japão a acelerar sua trajetória rumo a uma militarização em larga escala. Mas por quê? Porque um conflito distante, sem conexão direta com o Japão, desencadeou uma resposta tão profunda no país. A resposta está nas paralelas inquietantes e implicações da invasão para a segurança do próprio Japão. Não era apenas sobre a Ucrânia. Foi um alerta revelando a vulnerabilidade das nações diante de vizinhos agressivos. Lembre-se, o Japão tem até 3 vizinhos assim, todos ditaduras com armas nucleares: China, Coreia do Norte e Rússia. A guerra da Rússia na Ucrânia mostrou que nem a contenção histórica de uma nação, nem a falta de capacidade ofensiva garantem segurança. Hitoshi Nakama, um político nacionalista japonês e pescador, essa segunda parte fará mais sentido mais tarde, resume isso perfeitamente. A paz depende de um equilíbrio de poder. A Rússia atacou a Ucrânia. É um erro pensar que não seremos atacados por não termos exército ou bases militares. Essa era acabou. Essa percepção sóbria ressoou com muitos no Japão, onde a opinião pública mudou bastante. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos japoneses apoiou o fortalecimento das defesas militares do país. A invasão também revelou o despreparo do Japão para um conflito prolongado. O general aposentado da Força Aérea de Autodefesa, Toshimichi Nagaiwa, apontou que o Japão estava, 200 metros atrás em uma corrida de 400 metros, quando se tratava de modernizar suas capacidades militares. Anos de subinvestimento e o 1% do produto interno bruto em gastos com defesa resultaram em munições, peças de reposição e outros recursos críticos inadequados para o Japão. O contraste com a China, cujos gastos militares superam os do Japão há décadas, ressaltou a urgente necessidade de reforma. Falando da China, não podemos discutir as razões do Japão para uma militarização mais formal sem mencionar este rival duradouro. Japão e China compartilham uma história de conflitos e desconfiança, enraizada em ressentimentos antigos e atuais que ainda moldam seu relacionamento instável. A Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945, foi marcada por imenso sofrimento, incluindo o terrível massacre de Nanquim. Esse período brutal deixou cicatrizes duradouras, com debates contínuos sobre o reconhecimento do Japão de suas atrocidades de guerra, alimentando tensões. Após a Segunda Guerra Mundial, a ascensão econômica pós-guerra do Japão contrastou fortemente com as lutas da China durante sua transformação comunista, estabelecendo o Japão como a potência dominante na Ásia durante grande parte do século XX. A disputa territorial sobre as ilhas Senkaku, conhecidas como Ilhas de Aoyu na China, está no centro das tensões atuais.
Essas ilhas desabitadas, controladas pelo Japão, mas disputadas pela China, viraram foco de tensão. Navios da guarda costeira chinesa frequentemente adentram águas japonesas há anos, desafiando a soberania do país e aumentando as tensões na região. Nakama, o político e pescador mencionado, é uma figura proeminente na defesa das reivindicações territoriais do Japão. Nakama navega frequentemente para as disputadas Ilhas Senkaku para afirmar o domínio japonês. Suas ações, como hastear a bandeira do sol nascente durante visitas, simbolizam um desafio às reivindicações da China. No entanto, eles também destacam o quão tensa esta região se tornou. Contribuindo para a tensão está a rápida expansão militar do Japão, que superou suas capacidades. Entre 2016 e 20, a Marinha da China lançou tantos navios quanto toda a frota do Japão, e em 2022, os exercícios militares de Pequim incluíram o lançamento de 5 mísseis na zona econômica exclusiva do Japão. Há também a questão de Taiwan. A proximidade geográfica e relevância estratégica do Japão conectam seu destino ao desfecho de qualquer conflito em potencial. A ilha japonesa de Yonaguni, a apenas 60 milhas de Taiwan, garante o envolvimento do Japão em qualquer confronto no estreito, dado seu papel estratégico para as operações militares dos Estados Unidos da América na região. Nos últimos anos, o Japão tem descrito a China como um desafio estratégico sem precedentes, algo inédito para esta nação antes pacifista. No passado, as preocupações do Japão com a China eram um segredo público. Todos sabiam, mas ninguém falava abertamente, ou pelo menos não nesse nível. Atualmente, o Japão não mais se oculta por trás de linguagem sutil e sutilezas diplomáticas. O Japão também se aproximou dos aliados dos Estados Unidos da América na região, como Coreia do Sul, Filipinas e Austrália. Essa nova aliança entre Japão e Coreia do Sul é muito significativa, considerando o histórico conturbado entre as nações. A Coreia do Sul já foi uma colônia japonesa, deixando cicatrizes profundas. Porém, com o leste asiático virando o novo palco de uma guerra fria, os dois países tiveram que superar suas diferenças. Como era de se esperar, a Coreia do Norte recebeu essa nova aliança com extrema hostilidade. A Coreia do Norte tem representado uma ameaça crescente para o Japão por décadas, particularmente desde a década de 1990, quando iniciou seu programa de armas nucleares. Para o Japão, isso marcou uma mudança em suas preocupações de segurança, agora enfrentando um vizinho com armas nucleares. Os testes de mísseis da Coreia do Norte, de vários alcances, têm abalado repetidamente o Japão, com alguns mísseis sobrevoando o território japonês. Um dos incidentes mais marcantes foi em 2017, quando a Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou Hokkaido, a ilha mais setentrional do Japão, provocando alertas de emergência e pânico público. Isso não foi apenas simbólico, mas demonstrou uma verdade assustadora. O Japão estava ao alcance dos ataques norte-coreanos. Além dos testes de mísseis, a Coreia do Norte realizou 6 testes nucleares desde 2006, elevando as tensões na região. Dada a história do Japão com armas nucleares, esses desenvolvimentos atingiram um acorde particularmente angustiante. Como a única nação que já experimentou os efeitos devastadores das armas nucleares em primeira mão, o Japão se posicionou há muito tempo como um líder global na luta contra a proliferação nuclear. Porém, a realidade do crescente arsenal nuclear norte-coreano deixou o Japão enfrentando um dilema difícil. O país manteve seus 3 princípios não nucleares: não produção, posse ou introdução de armas nucleares, mas depende dos Estados Unidos da América, guarda-chuva nuclear para sua segurança. Os testes nucleares e de mísseis norte-coreanos, somados à sua recusa em cessar o desenvolvimento bélico, deixaram o Japão em uma posição cada vez mais delicada. A ameaça não é mais uma possibilidade distante, mas uma realidade crescente que o Japão não pode ignorar ao buscar proteger seus cidadãos e soberania. Então, o que exatamente o Japão está fazendo para proteger seus cidadãos e sua soberania da Coreia do Norte e de todas as crescentes ameaças regionais e globais? Primeiro, o país mudou drasticamente sua estratégia de defesa nacional. O ex-primeiro-ministro Fumio Kishida revelou em dezembro de 2022 que a postura de defesa pacifista tradicional do Japão não era mais suficiente diante das crescentes ameaças.
Kishida afirmou que nossa defesa é insuficiente. Para fortalecer drasticamente a defesa, aumentaremos seu orçamento para 43 trilhões de ienes nos próximos 5 anos. Isso nos leva ao sinal mais óbvio de que o Japão pode estar se preparando para uma guerra. Os gastos militares sem precedentes. O governo planeja aumentar os gastos militares em 60% até 2027, atingindo 43 trilhões de ienes, cerca de 320 bilhões de dólares em 2022, colocando o Japão como o terceiro maior gastador militar do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América e da China. O governo de Kishida também se comprometeu a gastar até 2% do produto interno bruto do Japão em defesa, alinhando-se aos padrões da OTAN. No fim de 2024, o Japão aprovou uns 55 bilhões e 13 milhões para 2025, marcando o 13º ano consecutivo de aumento nos gastos com defesa. Mas o que o Japão fará com todo esse dinheiro? O objetivo é reforçar as defesas, com aquisição de armamentos avançados e fortalecimento da infraestrutura militar. O aumento das armas evidencia a crescente militarização do Japão. De acordo com a atual interpretação do artigo 9, o Japão não pode ter armas militares ofensivas. Isso significa que o Japão não pode possuir mísseis balísticos intercontinentais, armas de destruição em massa, porta-aviões ou frotas de bombardeiros. Contudo, essa interpretação não impediu o Japão de implantar submarinos, destroyers com Aegis, porta-helicópteros e aeronaves de combate. E todos esses sistemas têm um potencial de combate substancial. Uma das aquisições mais significativas são os 400 mísseis de cruzeiro Tomahawk dos Estados Unidos da América, capazes de atingir alvos além das fronteiras do Japão. Porque você sabe, nada diz manutenção da paz como mísseis de longo alcance. O Japão também está buscando desenvolver mísseis de longo alcance próprios, embora a implantação seja esperada para ocorrer apenas na década de 2030. Além dos sistemas ofensivos, o Japão expandiu sua defesa com tecnologias avançadas contra mísseis, incluindo sistemas antimísseis em todo o arquipélago de Okinawa. As ilhas Okinawa também abrigam a crescente presença militar japonesa. A última adição é uma nova base na ilha Ishigaki, estrategicamente localizada perto de Taiwan e China. Esta base faz parte de um esforço mais amplo para fortalecer as defesas do Japão nas ilhas Nansai, seguindo instalações anteriores em Amami Oshima, Miyako e Yonaguni. O número de tropas da Força de Autodefesa Terrestre japonesa na ilha também aumentou recentemente. Relatórios de 2024 indicam 570 soldados e cerca de 260 familiares. Considerando que 55 mil militares dos Estados Unidos da América e 75% de todas as bases militares dos Estados Unidos da América no Japão, esse número pode parecer insignificante. No entanto, esse número é um grande negócio para o Japão, especialmente considerando os desafios que enfrenta na construção de seu pessoal militar. O recrutamento militar do Japão tem ficado abaixo das metas por anos, com preocupações sobre o declínio populacional e a crescente relutância em se alistar, agravando o problema. Para enfrentar esses desafios, o Japão está focando em aprimorar o recrutamento e tornar o serviço militar mais atraente. O país também está cultivando ativamente uma imagem mais combativa para suas forças de autodefesa. O Japão tem se empenhado em apresentar suas forças de autodefesa como uma força capaz e eficaz para a resposta a desastres e defesa nacional. Como parte desses esforços, as forças de autodefesa têm participado de mais exercícios militares. Em 2024, o Japão participou de grandes exercícios militares. Exercício do Anel do Pacífico. Exercício do Anel do Pacífico, liderado pelos Estados Unidos da América e envolvendo 29 países. Keen Sword, um exercício bilateral Estados Unidos da América. Japão. Malabar, um exercício naval organizado pela Índia. Pacific Vanguard, um exercício naval conjunto com os Estados Unidos da América e aliados. Os exercícios visam fortalecer a aliança de defesa e preparar o Japão para responder a ameaças regionais, especialmente da China e da Coreia do Norte. Apesar dos avanços, alguns especialistas acreditam que o Japão está atrasado. O pacifismo da maioria dos japoneses atrasou a militarização do país, e agora é tarde para recuperar o atraso. Você concorda? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. E enquanto você está lá, compartilhe seus pensamentos sobre o Japão acabar com o pacifismo.
É uma mudança necessária para a segurança nacional ou um caminho para uma guerra total? Confira o que acontece se a China e o Japão entrarem em guerra. Ou clique neste outro vídeo.